Vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, querido amigo, amado Senhor, mais uma vez em pensamentos, nos reunimos em Teu nome para mais um dia de aprendizado. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Olá, amigos, mais uma vez vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, lembrando que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, que utilizamos a tradução de Herculano Pires e que já chegamos à conclusão. Já terminamos os 4 livros, porque o Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros, livro primeiro, livro segundo, terceiro e quarto, e chegamos, depois das 1019 perguntas, à parte da conclusão, que também está subdividida em 9 itens ou 9 partes. Lembrando que nós somos o GEOB, Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, que fica na rua 1º de dezembro, número 16, lá na Cidade Nova, aqui em Salvador. E, por enquanto nós não estamos realizando os nossos estudos de forma presencial, nós estamos utilizando esse modelo. Então, vamos dar prosseguimento, lembrando que nas semanas anteriores, no item 1, nós vimos que nessa primeira parte da introdução foi trazido sobre as mesas girantes, né, de como surgiu esse fenômeno e da importância que é que possamos não ser observadores superficiais, para que nós, aqueles principalmente que querem julgar, foi trazido a necessidade de se aprofundar no conhecimento que está sendo trazido, para conhecer, né, a grandiosidade das informações que estão contidas na obra. Na segunda parte, que foi da semana anterior, nós vimos que foi trazido com relação ao Espiritismo como o mais temerário antagonista ao materialismo, porque o que é trazido é totalmente contrário do que prega o materialismo, no sentido de que tudo acaba com a morte do corpo físico, e que só existe o aqui e o agora, e não existe nada depois, e o Espiritismo vem contrário a isso, né? Comprovar, através de relatos, que nada acaba, que não existe apenas uma experiência. Também, nesse item 2 da semana anterior, nós vimos que está lá que o Espiritismo não veio com o objetivo de examinar se há ou não milagres, né? E aí está dito lá, quer dizer, se Deus pode ou não pode derrogar, em certos casos, leis que Ele mesmo criou e que regem o universo, ou seja, a sua criação. Então está lá dito que o Espiritismo deixa a esse respeito, com relação a isso, se Deus pode ou não derrogar leis que Ele criou para reger a sua criação, o universo,
há uma liberdade de crença, né? Liberdade para que cada um veja se Deus poderia ou não fazer isso. Mas, ele diz, contudo, os fenômenos espíritas que acontecem, o Espiritismo diz e prova que esses fenômenos sobre os quais se apoiam não tem de sobrenatural apenas a aparência. Se formos olhar de uma forma superficial, apenas para o fenômeno, vamos ver aquilo como algo extraordinário ou sobrenatural. Mas que todos, inclusive está aí itálico na tradução de Herculano Pires que nós utilizamos, ou seja, para ressaltar que todos os fenômenos espíritas, sem exceção, são consequências de leis gerais, que revelam os poderes da natureza e que tem uma força que é desconhecida desses poderes da natureza, ou melhor dizendo, não compreendida ainda até hoje na sua totalidade, mas que uma boa observação demonstra que esses fenômenos estão também na ordem das coisas. E que assim como a ciência admite que o domínio da natureza é infinito, e como nós não temos o conhecimento infinito das coisas, nada mais é do que ainda o desconhecimento das leis que regem tanto esses fenômenos espíritas quanto outros fenômenos que a ciência ainda não é capaz de explicar. E como está dito lá no capítulo 2º, né, ou no item 2º da conclusão, que assim como em outras épocas, coisas que hoje nós conhecemos era visto como sobrenatural, como milagroso, ou como algo difícil de acreditar que aquilo pudesse estar acontecendo, então ganhava o título de miraculoso ou de um fenômeno sobrenatural que está fora da ordem natural das coisas e que hoje, com o conhecimento, a ciência pode explicar. Assim são todos os fenômenos espíritas. Eles têm, nós já conseguimos conhecer algumas coisas, já avançamos, mas outras, eles estão ainda dentro de leis desconhecidas para nós até o momento. Então não tem nada de sobrenatural no que acontece, tanto nos fenômenos espíritas quanto outros fenômenos que são da ordem da natureza, porque assim como o domínio da natureza é infinito e o nosso conhecimento ainda é finito, esses fenômenos são ainda desconhecidos, ou melhor, as leis que regem esses fenômenos ainda são para nós desconhecidas, mas a partir do momento em que nós vamos conseguindo, através do nosso processo evolutivo, avançar em conhecimento, em moral, nós vamos ter mais conhecimento dessas leis e elas passarão a ser de sobrenatural para natural, ok? E hoje nós vamos dar prosseguimento ao item 3 da conclusão do Livro dos Espíritos e vamos lá para a gente continuar, lembrando que nós utilizamos a tradução de Herculano Pires.
Vamos lá? Item 3, conclusão do Livro dos Espíritos. Quereis, segundo dizeis, curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Gostaríeis que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar? Não é a ausência de qualquer crença que temos de atribuir o relaxamento dos laços de família e a maioria das desordens que minam a sociedade? Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, reergue os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousarei chamar a isso de um mal? Duas doutrinas se enfrentam. Uma que nega o futuro, outra que o proclama e o prova. Uma que nada explica, outra que tudo explica e por isso mesmo se dirige à razão. Uma é a sanção do egoísmo e a outra oferece uma base à justiça, à caridade e ao amor ao próximo. A primeira não mostra mais do que o presente e aniquila toda a esperança. A segunda consola e mostra o vasto campo do futuro. Qual a mais perniciosa? Certas pessoas, e entre as mais céticas, fazem-se apóstolos da fraternidade e do progresso. Mas a fraternidade supõe o desinteresse, a abnegação da personalidade. O orgulho é uma anomalia para a verdadeira fraternidade. Com que direito impedireis um sacrifício? Com que direito imporeis um sacrifício àquele mesmo a quem dizeis com a morte tudo se acaba para ele e que amanhã talvez nada mais seja do que uma velha máquina desarranjada e atirada fora? Que razão terá ele para se impor alguma privação? Não é muito mais natural que, nos curtos instantes que lhes concedeis, ele procure viver o melhor possível? Vem disso o desejo de possuir bastante para melhor gozar. Desse desejo nasce a inveja dos que possuem mais, e dessa inveja ao desejo de tomar o que eles possuem vai apenas um passo. O que é o quê? Que é o que o retém? A lei? Mas a lei não abrange todos os casos. Direis que é a consciência, o sentimento de dever? Mas no que se baseia esse sentimento do dever? Esse sentimento encontra uma razão de ser na crença de que tudo acaba com a vida? Com essa crença, uma única máxima irracional, cada um por si. As ideias de fraternidade, de consciência, de dever de humanidade e mesmo de progresso não são mais do que palavras vãs. Ó, vós que proclamais semelhantes doutrinas, não sabeis todo o mal que fazeis à sociedade, nem de quantos crimes assumis a responsabilidade. Mas por que falo de responsabilidade? Para o cético, ela não existe. Ele só presta homenagem à matéria. E aqui
termina o item 3. Bem interessante, né? Dá pra gente mergulhar em muitas reflexões aqui. Então, naquela época, naquele século em que o Livro dos Espíritos estava sendo trazido, ele está sendo colocado aqui que a ideia ou a ciência do materialismo, ele vem para curar o século de uma ameaça, de uma mania que ameaça invadir o mundo. Que mania é essa? De crença, uma mania de crer. E aí a pergunta que é feita, mas vocês gostariam que fosse o contrário? Que o mundo fosse invadido por uma crença, ao invés de que algo continua numa crença de incredulidade? É isso que acha melhor propagar? E aí faz uma pequena reflexão, mas não é justamente a ausência de crença, de crer que algo existe além, ou de que existe um momento em que, não de julgamento, mas em que a nossa consciência vai se confrontar com as escolhas que fizemos. Não é essa ausência que faz com que se relaxem os laços de família, que aconteçam as desordens, tudo que mina o bom andamento de uma sociedade. Não é justamente a falta de crença que vai levar que essa sociedade seja impregnada disso aí? Então, ele diz, demonstrando a existência da imortalidade da alma, ou seja, que não acaba aqui, que se sua vida foi de uma maneira que não te faz feliz, ou que as escolhas que você veio a fazer não foram as melhores escolhas, você não está fadado, né, a ter apenas essa existência e dizer, poxa, só tive uma vida e ela não foi nada do que eu imaginava ou do que eu esperava, ou que não me fez, não me trouxe nenhum tipo de felicidade. Como só tem uma, eu perdi a chance, acabou. Então ele vai dizer o contrário, o Espiritismo demonstrando a existência e a imortalidade da alma vai reavivar a fé no futuro, vai reerguer os ânimos abatidos e fazer com que se suporte com resignação as dificuldades e os sofrimentos que a experiência que cada um está passando faz com que a gente consiga, né, ao imaginar que isso é apenas uma fase, um período de tempo, e que ao acabar o tempo dessa experiência, tudo pode mudar. Isso levanta o ânimo, reaviva a fé no futuro. Os ânimos que estão, então agora não dá mais, é melhor se entregar mesmo. Não. Mas isso não é para sempre, ou não vai acabar aqui e eu não vou, e no final eu vou dizer que não valeu a pena, que eu só tive uma experiência e que ela não foi a melhor. Não.
se ela está sendo de alguma sorte, ou por algum motivo que foi provocado por minhas escolhas anteriores, ela não está sendo aquilo que eu desejaria, eu vou passar por essa experiência da melhor forma possível, porque eu sei que esse período vai acabar e que eu posso ter uma outra experiência totalmente diferente. E aí, nós vamos dar uma olhadinha aqui. Eu fiz esse pequeno quadrinho aqui para a gente olhar, né, que vocês estão vendo aí, em que nessa parte ele vai trazer o que é que o materialismo está pregando e o que é que o espiritismo traz em contraponto. Então, materialismo nega o futuro. O espiritismo vem proclamar e provar. O materialismo nada explica. Não, simplesmente só tem essa. Não tem nada além e não dá explicação. O espiritismo tudo explica e por isso mesmo se dirige à razão, porque traz a explicação do porquê não acaba e prova que não acaba. O materialismo é uma sanção do egoísmo. Por quê? Porque já que só acaba, só tem essa mesmo, é melhor garantir o melhor para mim. O que eu puder fazer para garantir o melhor para mim, já que só tem essa mesmo, né? A gente não aprende? Farinha pô, meu pirão, primeiro. Já que só tem essa. Então, eu tenho que cuidar de viver essa da melhor forma possível. Então, a crença ou a ideia do materialismo vai levar à sanção do egoísmo. Por outro lado, o espiritismo traz o quê? Oferece uma base à justiça, à caridade e o amor ao próximo. O materialismo não mostra mais do que o presente, o aqui e o agora, e aniquila toda a esperança. Porque se você está bem, se você nasceu numa família rica ou bem estruturada, afetivamente, tem todas as condições emocionais, materiais, beleza, tá tudo certo quando acabar só. Mas e se não? Então, aniquila a esperança, porque se não é tudo isso, ao contrário, é uma vida de dificuldades, é um aprendizado que está sempre me convidando e me trazendo até o sofrimento, e só tem essa, qual é a esperança? Acabou, acabou. Então, aniquila a esperança, porque foca apenas no aqui e agora, que é o que existe. Isso é o materialismo. E o espiritismo traz o que? O contrário. Consola e mostra um vasto campo futuro. Porque se hoje eu estou vivendo esse aprendizado dessa maneira, resultado de escolhas anteriores, eu posso modificar as escolhas de agora para que num futuro eu possa ter um resultado diferente. Então, consola e mostra um vasto campo de possibilidades. O materialismo traz o relaxamento como consequência dos laços de família, né? Porque se é algum familiar em que eu não me dou bem ou que eu não tenho, esquece ou não mantém nenhum contato, ou se já desencarnou e durante esse período, quando desencarnou, nós estávamos sem nos falar, ou por algum motivo separados, se acabou, vai permanecer. Então, relaxa os laços de família
e a maioria das desordens que vão minar a sociedade. O Espiritismo traz o que em contraponto? Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, reaviva a fé no futuro, reergue os ânimos abatidos, com isso faz suportar com resignação as vicissitudes, as dificuldades da vida. Então, nesse item está trazendo o que é que o Espiritismo oferece em contraponto à ideia, à crença do materialismo de que tudo acaba aqui, nessa experiência. E continuando, nós vamos ver aí, né, que ele diz assim, então, se você diz que tudo acaba aqui agora, com que direito você vai impor o sacrifício àquele que dizeis que com a morte tudo se acabará para ele, que amanhã talvez não haja mais nada, seja mais do que uma máquina velha desarranjada e atirada fora? Quando chegar, acabar, você vai ser como, quando morrer, como uma máquina velha que não serve mais e é largada e acabou tudo. Então, se você está passando por dificuldade, por sacrifício, por momentos difíceis, que direito você tem de impor ou solicitar que essa pessoa tenha resignação, tenha paciência, passe por isso mesmo se o cenário que você apresenta é esse? Né? Ele diz, que razão terá essa pessoa para se impor uma renúncia a qualquer coisa? Não é mais natural que ela pense que, já que só tenho essa, então durante esses curtos momentos que ele concede, que ela vá procurar viver da melhor forma possível, já que só tenho aqui agora, não é melhor eu garantir o meu? Então ele diz, está lá no texto, que a consequência disso é o quê? Daí o desejo vai ser o quê? Já que só tenho essa e que quando acabar, acabou, o desejo é de possuir muito para poder desfrutar logo, porque se só tem essa, eu tenho que possuir, e possuir muito, e possuir o melhor, para eu desfrutar, porque quando acabou, acabou. Não vai ter outra chance. Com isso, vai surgir o quê? O desejo. E a inveja contra... Primeiro surge o desejo de querer ter, de possuir mais para desfrutar mais. Desse desejo vai surgir o quê? A inveja de quem já está nessa condição, ou seja, a inveja contra os que possuem jamais ou uma vida mais fácil ou melhor. Dessa inveja vem a vontade de, então eu quero para mim isso também, tomar para si o que eles possuem. Nasce a ideia, então eu também quero ter a mesma coisa que ele tem. Por que ele vem com facilidade e eu não? Daí, para tomar para si ou atentar contra quem tem, ele diz que é apenas um passo. Então ele diz, com essa crença, com essa ideia, barulhinho da chuva, gente. Com essa crença, com essa ideia, qual é a única ideia ou máxima que vai ser racional? Cada um por si, né? O famoso farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, é isso que vai levar. Né? E no final, ele chama atenção. Está lá sendo chamada a atenção nesse item. Ó, todos que proclamam semelhantes doutrinas de que não existe nada além, de que tudo é só o aqui e agora. Não sabem todo o mal que fazem à sociedade, nem de quantos crimes assumem a responsabilidade.
quê? Porque está influenciando o modo de pensar dessas pessoas, que o tudo é aqui e agora, podendo fazer com que essas escolhas enviesadas por essas ideias, sejam escolhas equivocadas. Então, todos aqueles que escolherem de forma equivocada, que não leve ao bem de si mesmo, da coletividade que está inserida, todos aqueles que fizerem essas escolhas, sofrendo a influência dessas ideias, nós seremos responsáveis por isso, se propagarmos essas ideias. Então, todos que proclamam semelhantes doutrinas, que pregam que o tudo é aqui e agora, né? A famosa lei de Gerson, o famoso farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, se tudo é aqui e agora, então que a gente busque fazer com que esse aqui e agora seja o melhor possível, porque todos aqueles que forem influenciados por essas ideias, os equívocos que são cometidos, nós estaremos, né, teremos a nossa cota de responsabilidade com relação a essas escolhas. Então, o que é que ele diz aqui? Os que atentemos, né? Deixa eu ler aqui, voltar. Todos os que proclamam essas doutrinas não sabem o mal que fazem à sociedade, porque a sociedade é constituída dos indivíduos, e aqueles indivíduos que, através dessas ideias, dessas crenças, passem a ter comportamentos que visem ou que estejam embasados ou sofrendo a influência do orgulho, do egoísmo, tudo contrário à fraternidade, à caridade, ao bem-estar de si mesmo e do próximo e da coletividade em que está inserida, por conta de que já que só tem essa, então eu tenho que fazer tudo para alcançar ela aqui e agora, estará sendo responsabilizado por isso e futuramente terá que arcar com as consequências desse ato. Mas eu vou estar responsável porque o outro escolheu? Sim, porque eu influenciei de forma equivocada a escolha do outro. Ele disse, mas ele usou o livre-arbítrio, usou, mas não usou adequadamente em função das ideias propagadas. Se tivesse, né? Por isso que o Espiritismo vem para contrapor, para dizer o contrário. Nós sempre temos a possibilidade de recomeçar. E não esperar desencarnar para dizer assim, para fazer diferente. Não. A partir do momento que a gente entende essa necessidade, dizendo, então é assim, é? Eu estou tendo uma vida ou experiências difíceis por consequências das minhas próprias escolhas. Então é melhor começar a escolher diferente agora, para que na próxima, no futuro, que o Espiritismo traz, prova e comprova que não é só aqui e agora, eu possa ter experiências melhores.
eu possa ter experiências sem dificuldades, sem vicissitudes, né? A linguagem da época. Então, atentemos a que ideias nós estamos, que ideias ou que bandeiras nós estamos defendendo. Porque se elas forem equivocadas e levarem o outro, a sociedade, né, a escolhas equivocadas, nós seremos responsabilizados por isso. Quem vai nos cobrar não é nenhum tribunal, é a nossa própria consciência. Então, nós terminamos aqui hoje o item 3. Semana que vem nós vamos ver o que é que vem aí, dando continuidade, né? Porque a conclusão começa lá com as mesas girantes, a importância desse fenômeno para a descoberta de uma ciência que vai trazer toda uma ideia nova, depois o contraponto, o quanto essa ideia, essa doutrina incomoda e se contrapõe ao materialismo que prega justamente o contrário. No de hoje nós vimos a responsabilidade no final da propagação dessas ideias, do que ela pode causar e da responsabilidade que estaremos assumindo em função disso. Na semana que vem nós vamos ver que aqui o item 4 vai continuar nos levando à reflexão, ok? Vamos ficar por aqui. Semana que vem nós estaremos juntos aqui nesse modelo novamente. Vai aparecer aí as meninas, que somos o grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, que quando acabar esse momento de distanciamento social, né, nós estaremos juntas novamente na instituição, e todos aqueles que estão nos acompanhando agora através desse canal. Aproveitando, quem ainda não se inscreveu no canal, lembra lá de se inscrever e tocar no sininho para quando a gente postar próximo estudo. Lembrando que é sempre quarta-feira às 19 horas, vocês serem avisados, ok? Vamos orar? Sim, mas toda semana tem que abrir com a prece e tem que terminar com a prece toda semana? Isso que o Espiritismo não tem ritual? Sim, porque é assim que nós fazemos quando estamos na instituição, né? Abrimos com uma prece para que nós possamos criar um ambiente interno propício à reflexão e ao entendimento da ideia, da proposta que está sendo trazida, e no final, para nós agradecermos as reflexões que conseguimos fazer e principalmente para que nós consigamos colocá-las em prática nesse nosso aprendizado atual, que não é apenas para ficar como ideia, mas principalmente para a gente transformar em vivência. Por isso a gente sempre começa e sempre termina com a prece. Então vamos agradecer ao nosso amado Senhor Jesus por esses momentos, e que toda paz, serenidade, harmonia e amor do nosso amado Senhor possa sempre nos envolver. Que
o amor infinito que o Mestre tem por nós possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Beijo no coração de todos. Até a semana que vem.